em Lucas capítulo 3, 10, versículo 25 diz: e eis que um certo homem, intérprete da lei. Ele era o quê? Intérprete da lei. Exatamente. Ele tinha o conhecimento íntegro da palavra de Deus. Ele era uma pessoa leiga? Ele era uma pessoa entendida. E pela visão de todos, achavam que ele era um homem de Deus. Nós também. Às vezes a gente olha umas pessoas, fala a palavra, ó, tintim por tintim, conhece tudo da Bíblia. A gente olha e fala, esse é homem de Deus. E esse homem tinha um extremo conhecimento da palavra. E a Bíblia diz: se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E ali aquele homem foi provar Jesus. E ele disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Qual foi a pergunta dele? O que eu preciso fazer para eu ter a salvação da minha alma? Eu acho que é uma pergunta que todos deveriam já um dia ter feito. O que eu preciso fazer para me entrar no reino dos céus? E Jesus, ele respondeu essas palavras. Então Jesus lhe perguntou, ele não respondeu, que Jesus já conhecia o coração daquele homem. E ele disse: que está escrito na lei? Como você interpreta? A isso ele respondeu, aquele intérprete da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aquele homem, quando Jesus perguntou, o que a lei diz? O que a lei fala sobre isso? Ele respondeu na ponta da língua. Ele titubeou para responder. Ele tinha conhecimento. Ele chegou e falou: a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Nós temos que entregar o nosso amor integral a Deus. E por conseguinte, amar o nosso próximo como a nós mesmos. O primeiro grande fundamento é: o nosso amor tem que ser tão grande por Deus que não há barreiras. Às vezes as pessoas, por besteiras, não expõem o seu amor. Às vezes, por algumas lutas, para de adorar, por algumas dificuldades, para de buscar Deus, por alguns problemas, deixa que isso frustre o amor dela por Deus. Depois que ele respondeu isso, Jesus falou: então, já que você sabe, segue. E ele não se contentou. Ele não se contentou, porque ele achou que Jesus saiu por cima. Aí ele ainda falou: quem é o meu próximo? E Jesus, ele deu um grande ensinamento. Esse ensinamento que Jesus deu é que um homem foi roubado, saqueado, bateu naquele homem e ele ficou na beira do caminho. E naquele homem, na beira do caminho, passou um sacerdote. O sacerdote foi até ele para ajudar. Ele olhou para o outro lado e seguiu. Passou o levita. O levita foi ajudar. Olhou e passou de largo. Por quê? Porque tinha muitos afazeres. E chegou um samaritano, que era visto pelos judeus como pecadores, porque eles acreditavam só no Pentateuco. Eles não acreditavam no restante da palavra de Deus, pois criam que os judeus haviam inventado. E por isso existia esse conflito, porque não tem como cumprir a palavra pela metade. Ou você crê na palavra completa, ou você não crê. Mas aquele samaritano, quando viu aquele
samaritano fez? Ele pegou o azeite e passou nas feridas, colocou no cavalo, levou até uma hospedaria, pediu para cuidar dele e disse: faça o que é necessário, eu vou pagar tudo. E quando eu tornar, se precisar pagar mais, eu pagarei. Agora eu vou para o cerne da palavra, o foco da palavra. Jesus queria te falar para ele: você conhece a palavra, está na sua língua, mas você não vive ela. Por isso que eu falei que impactou muito essa palavra. Porque às vezes a gente conhece a palavra, a gente sabe o que está escrito, às vezes a gente prega no altar, às vezes a gente louva, às vezes a gente faz tudo, mas quando a gente vê uma pessoa caída, a gente faz como quem? Como sacerdote ou levita e passa e não ajuda. O Senhor, Ele está trazendo essa palavra para dizer para mim e para você: o que nós pregamos, o que nós lemos, o que nós falamos, nós temos que aplicar e viver na nossa vida. Aleluia. Ele fez uma pergunta para mim quando ele estava conversando: será que tudo que você prega, você está vivendo na sua vida? Ou você está fazendo como o samaritano e o levita, que viram e pelo seu cotidiano, pelas suas preocupações, nem deu atenção?